vamos discutir a relevância dos serviços e a importância dos serviços na economia. Então vamos começar com a relevância dos serviços. Por que serviços são importantes? Por que é necessário que nós, como administradores e administradores públicos, entendamos a importância do serviço? Em primeiro lugar, o trabalho com os serviços, a utilização dos serviços, é importante na criação de diferencial competitivo. O que é ser diferente? O que é ser competitivo? Na verdade é o seguinte, muitas vezes dentro do mercado você está competindo com vários concorrentes. Às vezes o serviço que você presta ou o produto que você distribui, que você fabrica, que você vende, é um produto que tem uma concorrência muito grande. Então como é que você vai tentar se descolar? Como é que você vai tentar mostrar para os clientes que você está fazendo algo diferente? Normalmente você agrega serviços a um determinado produto. Então a gente costuma dizer que você está agregando valor ao produto por meio, né, da utilização de serviço. Um outro item é o suporte às atividades de produção. Quando a gente trabalha dentro da área da gestão da produção, é muito comum a gente dar aquela grande importância às atividades produtivas. Evidentemente, elas são importantes uma vez que sustentam o funcionamento da empresa. Contudo, elas não existem sozinhas, existem outras atividades que precisam dar suporte ao funcionamento da empresa, da organização, seja ela pública, seja ela privada. No caso específico da produção, é importante a gente lembrar que a empresa precisa continuar pagando seus fornecedores, a empresa precisa realizar suas compras, a empresa precisa ter uma boa gestão de recursos humanos, ela precisa de atividades de marketing. Todas essas atividades, então, elas são atividades de suporte à produção. Nós temos também a geração de lucro. Evidentemente, prestar serviço pode gerar recursos financeiros para a empresa e isso acaba sendo bastante relevante para a organização. Bem, alguns conceitos interessantes com relação a operações de serviços. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre produto-serviço. O que é produto-serviço? É um diferencial ao produto. O produto existe, ele é a parte mais importante, mas a gente acrescenta algum item, a gente acrescenta algum diferencial por meio de um serviço. Né? A gente costuma dizer que é algo a mais para se chamar a atenção do produto. Nós temos também o que a gente chama de produto ampliado. Aí sim, você já tem categorias diferentes de serviços ou de produtos. Né? Então você pode ter um serviço mais simples, um serviço mais elaborado, um serviço numa condição bem mais avançada. A mesma coisa acontece com um produto com uma garantia com um tempo inferior, um produto com mais características, um produto mais avançado. Isso é o que a gente chama de produto ampliado. E nós temos também o serviço como uma parte daquele processo de entrega. Como é que a gente vai saber exatamente como vai acontecer a prestação de serviço? Como eu já falei antes, né, existe uma interação muito grande entre o cliente e o fornecedor, entre o prestador e o tomador do serviço. Então é importante que o cliente ele possa participar desse processo de planejamento do serviço, a fim de que ele tenha um nível maior, né? Uma maximização do seu nível de satisfação. Isso também é importante. Bem, o que é o pacote de serviços? Para nós, o pacote de serviços ele inclui alguns itens aí que a gente, né, deve falar a respeito deles. Em primeiro, compõe o pacote de serviço as instalações de apoio, que são os itens, a parte da infraestrutura, o maquinário, os elementos físicos, que muitas vezes você utiliza para a realização daquele serviço. Nós vamos chamar isso então de instalações de apoio. Em alguns lugares a gente vai ver isso escrito como facilidades, tá? Ou instalações de apoio. Depois nós temos os bens facilitadores, que são os itens que nós vamos utilizar para realizar o trabalho dentro daquela instalação de apoio. No caso do nosso exemplo aqui, que é de uma empresa que fornece serviços de natureza mecânica, então nós temos lá que as instalações de apoio são as oficinas de manutenção mecânica, os bens facilitadores são os serviços que são prestados, né, revisão e substituição de peças conforme o plano de manutenção e garantia do veículo. O que são serviços explícitos? É aquilo que o cliente espera que realmente aconteça quando ele procura a empresa, é aquele problema que ele quer ver resolvido. Então nós vamos falar que o cliente está esperando ter aquela percepção de que o veículo está funcionando dentro das expectativas. Então você comprou um veículo, tem que dar manutenção, a manutenção preventiva, ou então manutenção corretiva. O que você espera daquilo? Espera que o veículo volte funcionando adequadamente. O que são serviços implícitos? É o que vem a mais
além dos serviços explícitos? Aí a gente costuma dizer que é aquela tranquilidade de você poder pegar a estrada. Eu, por exemplo, não entendo nada de mecânica, mas gosto de viajar. Então eu preciso ter esse serviço implícito, aquela tranquilidade de saber que o carro está ok para eu poder viajar. Bem, aí nós temos também que falar sobre sistemas e processos de serviços. Nós temos aqui 4 tipos, né, que eu vou falar rapidamente a respeito deles. O primeiro deles são as indústrias de serviço. O que acontece nas indústrias de serviço? Você tem baixa interação entre cliente e fornecedor, você tem baixa taxa de personalização do serviço e você tem uma utilização de mão de obra que não é que ela seja pequena, mas ela é pouca se comparado com o grau de clientes, o quantitativo de clientes que são atendidos. Então, por exemplo, nós temos exemplos aí de empresas aéreas e hotéis. Quando a gente fala de serviço de massa, nós estamos falando de empresas ou de setores que atendem um quantitativo enorme de clientes de uma maneira muito padronizada. Aí a gente pode falar de escolas, por exemplo, que atendem basicamente os alunos da mesma forma, e do comércio varejista, né, que é aquele comércio mais planificado, aquele comércio que você não tem aquela especificidade no momento do atendimento. Nós temos também os serviços profissionais. Aí serviços profissionais é diferente. Serviços profissionais você tem um maior grau de interação, você tem um maior grau de personalização. Em alguns locais a gente vai ver personalização como customização. Tá? O que significa personalizar? Significa que você vai tentar fazer para o cliente da forma mais próxima que for importante para o cliente. Você tem um maior uso de mão de obra, já que o serviço é mais personalizado, você precisa estar mais próximo do cliente. Aí você tem, por exemplo, as consultas médicas e as consultorias especializadas. Nas lojas de serviço, você fica no meio termo entre o serviço de massa e o serviço profissional. É um serviço padronizado, mas, ao mesmo tempo que é um serviço padronizado, ele não atende um quantitativo de pessoas muito grande, ele atende um conjunto relativamente pequeno de pessoas. É o que a gente chama de loja de serviços. Bem, aqui estão as dimensões da qualidade dos serviços, que a gente chama de escada de serviços ou escada de qualidade. Nós vamos começar aqui, né, pelos aspectos tangíveis. Quer dizer, a qualidade ela tem a ver principalmente com aquelas características, aquelas expectativas que o cliente tem. Então, o que o cliente espera que um determinado serviço ou um determinado produto realize para ele? Então, são características tangíveis, né? Então, essas questões são iniciais. Depois nós temos a empatia, que é justamente aquela aproximação do fornecedor com o cliente. Peraí, eu quero entender o seu lado nesse contexto, eu quero entender o seu posicionamento. Depois nós temos a garantia. Olha, você agora tem... Eu estou te dizendo que o meu serviço é um serviço de garantia e eu estou te dizendo por que eles são serviços de garantia, ou onde é que estão, quais são esses critérios que nós estamos estabelecendo. Depois vem a questão da presteza. Evidentemente é uma tentativa de você se tornar mais proativo, de você se mostrar mais interessado, de você tentar antecipar as necessidades do cliente. E por fim, vem o estabelecimento da confiança, né? Então, a partir do momento que você construiu, que você passou por todos esses degraus, então você vai chegar num determinado momento em que existe uma relação, né, de sinergia entre o prestador e o tomador de serviço. Bem, serviço na economia. Nós já estamos caminhando aqui para o final dessa nossa segunda etapa. Mas o que é serviço na economia? Em primeiro lugar, o serviço na economia é o que a gente chama de setor terciário. Não confundir com agronegócio, que é o setor primário, não confundir com indústria, que é o setor secundário da economia. Agora, não confundir também setor terciário com terceiro setor, tá? O primeiro setor é o Estado, o segundo setor são os particulares e o terceiro setor são particulares que fazem serviço, né, que seria do Estado. Não confundir, então, terceiro setor com setor terciário. Outra coisa também importante é que na administração pública, as políticas públicas, a gente vem falando de políticas públicas ao longo do curso, as políticas públicas elas se transformam em programas, ações ou serviços públicos. Tá? Então é importante entender de serviço porque o administrador público é basicamente um gestor ou de programas, ou de ações, ou de serviços públicos. Nós vamos falar disso mais adiante um pouco. Bem, qual é a relevância dos serviços na economia? No caderno didático, vocês têm aí vários dados que foram coletados pela autora do caderno didático e ela foi fazendo um levantamento com base no censo. Algumas informações são de 2000, outras informações são de 2010, mas nós já estamos em 2020, então a minha sugestão para vocês
é que, na dúvida, eu até fiz um print aqui da tela do IBGE, né, do site do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se você quer entender qual é a relevância da área de serviços na economia, acesse o site do IBGE. Ele tem informações mensais, ele tem informações anuais, ele tem informações por municípios, ele tem informações por tipo de serviço que é prestado. Então é bastante interessante você poder acessar o serviço, o site do IBGE, para que você tenha essas informações bem atualizadas. Então nós vamos terminando aqui o nosso segundo bloco e retornaremos falando sobre serviços públicos.